A Luzia Amélia é um sucesso na dança e agora também na escrita, viu? Na pesquisa acadêmica. Que o diga o livro que ela acaba de lançar, Grafias na Pedra, Índices Evolutivos da Dança, claro, o contexto é Serra da Capivara, onde ela foi estudar todos esses primórdios, viu? Da dança, do movimento, da pedra para a vida. O trabalho está super lindo e a gente acompanha, divide aqui com vocês. Gente, agora vamos falar de dança e de uma forma especial. Esse é o livro da Luzia Amélia, né? É fruto do trabalho de mestrado dela junto à Universidade Federal da Bahia, em parceria com a Universidade Federal do Piauí, Grafias na Pedra, Índices Evolutivos na Dança. E a relação da Luzia Amélia com a dança no Piauí, ela começou ainda cedo da vida dela, aos 15 anos. E ela é uma performance, né, realmente de destaque nas artes, na dança, trabalhando com a questão do corpo, com o movimento e agora de forma mais acadêmica, de pesquisa. Eu quero saber como foi entrar nesse mundo acadêmico fazendo o que você gosta, Luzia, que é estudando a dança, que é trabalhando com o corpo em movimento. Eu adorei essa palavra que tu ia trocando, que é a glória, é uma glória mesmo. Adorei essa palavra, é uma glória, porque a dança para mim é uma coisa muito, muito próxima do sentido da minha vida, assim, sabe? Eu só não tiro ela porque tem meus 2 filhos, Álvaro e Constância, mas a dança para mim é uma coisa muito, muito, muito importante. Então, para mim, entrar nessa ideia de pensar a dança de um jeito acadêmico foi como uma outra forma de continuar dançando, né? Porque às vezes a gente acha que para dançar você tem que estar ali na sala de aula o tempo todo, tacando o joelho no chão e fazendo isso. E às vezes pensar sobre esse fazer é também um jeito de fazer dança. Então, quando eu pensei em fazer esse mestrado e pensar sobre essas imagens de dança que estão no meu estado, né, que são tão fortes e tão raras para mim, tão importantes para mim, e uma forma de que eu queria levar as pessoas a pensar nessas imagens como as primeiras informações de dança da América Latina, das Américas. Agora, né? eu já te pergunto, Luzia, desculpa, mas essas imagens, o que elas contam com relação à dança e a importância desse movimento para contar a história da nossa humanidade? Que resquícios elas mostram? Pois é, elas mostram tantas coisas, muitas coisas, inclusive que a humanidade, a história da humanidade não começa no que a humanidade chama de história. A nossa história começa no que chamamos de pré-história, esse período anterior à escrita, né, que foram os primeiros habitantes, os primeiros homens primevos, os primevos, né, como alguns autores trazem essa ideia, dos primeiros que beberam, que andaram, que caminharam, os primeiros que dançaram. Então, essas imagens da Serra da Capivara, elas mostram que anterior à escrita, os homens primevos, quando eu digo homem é sobre a espécie, né? Mas o povo primevo, ele já trazia informações de dança e já registrava essas informações. Tamanho era a importância dessa atividade para aquelas comunidades coletoras e caçadoras, né? Então, assim, essas imagens da Serra da Capivara nos mostram que a nossa espécie, Homo sapiens, já encostava naquilo que a gente chama de dança há aproximadamente 12 mil anos atrás, muito antes de ter uma escrita. Então, os nossos povos primevos, eles já tinham uma escrita e era uma escrita de dança, porque eles registravam nas paredes das cavernas aquilo que era muito importante para eles, como atividade de caça, de pesca, rituais e danças. As danças estão registradas ali. E o mais louco, assim, Rivanildo, é que sempre que eu olhava para aquelas imagens, aquilo me sugava de um jeito que eu não sabia, eu queria responder, eu queria falar sobre aquilo. E aí eu falava com a doutora Aniede, com alguns arqueólogos e antropólogos, que me diziam assim: Luzia, mas você não pode garantir que isso é dança. Eu cheguei na UFBA assim, sabe, com esse sofrimento, assim, porque eu via lá as imagens, eu via lá os movimentos. Imaginava, eu né? imaginava como aquilo, para chegar nesse registro, né? Mas aí eu tive a sorte de ter uma orientadora incrível, que foi a professora doutora. Eu vi o prefácio dela aqui, maravilhoso. Linda, maravilhosa. Adriana Bittencourt, que trabalha com imagens, né? E aí ela disse, não, a gente vai olhar para essas imagens sim e vamos tentar identificar nessas imagens o que tem aí de informação de dança. E aí foi o nosso trabalho árduo de 2 anos, mas que eu acho que o resultado está assim, me deixando mais pirada. Você não queria saber como foi a sua visitação ao parque, com esse olhar acadêmico, de pesquisadora. Quantas vezes você foi revisitar esses cenários, revisitar essas imagens e como foi selecioná-las depois para esse trabalho final?
Eu acho que esse trabalho de seleção, ele ainda não terminou, mas eu te explico já já por quê. Porque, assim, no parque existem mais de 30 mil imagens coloridas, né? Com variados temas. Então, eu não consegui visitar todos os sítios ainda. Mas o início do meu trabalho foi assim. Eu fui a primeira vez a convite da Lina do Carmo, no Festival Interartes, quando eu levei o Calango para apresentar. E foi a primeira... Você já dançou lá, exatamente, no meio daquela serra, né? Nossa... E aí foi a primeira vez que eu vi aquelas imagens. Aí eu falei, aí eu pensei assim, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E aí chega o mestrado e aí eu crio um projeto chamado Expedições de Dança. Esse projeto proporciona a gente um intercâmbio de conhecimento entre acadêmicos de várias áreas para pensar sobre essas imagens. Aí eu comecei a ir para a Serra da Capivara com esse intuito. E sempre conversando com a doutora Niede Guidon, sempre. Ela, sempre que eu vou à Serra da Capivara, ela me recebe, me apoia, me ilumina, me incentiva. Ela é incrível, assim, eu sou totalmente fã dela. Foi um trabalho de pesquisa demorado? Quanto demorado, tempo? 2 anos. 2 anos. E aí a primeira vez eu trouxe minha orientadora, e aí depois eu comecei a ir ou sozinha, ou com uma equipe de bailarinas, que é a Drica Monteiro e a André Barreto, né? E sempre fazendo esse projeto de expedição. E cada vez que eu ia, eu ficava mais assim, como é que se diz, perdida em meio a tantas informações de dança que tinham ali. Porque por mais que as pessoas digam que eu não posso garantir que são imagens de dança, que aquele povo primevo tinha a consciência de que estavam dançando, mas eu posso garantir que ali existem informações de dança. Se você, uma coisa que a Niede fez uma vez, que ela pegou uma imagem que estava na pedra de pessoas em um círculo, e essa imagem ela comparou com imagens contemporâneas de tribos indígenas. Sim. E ela percebeu a mesma analogia, semelhanças, similitudes, né, de dança, informações de dança. Então, isso que a Niede fez me ajudou muito na minha pesquisa. E aí o que eu penso, Rivanilda, é que, assim, o que eu consegui encostar, que é entender que essas pinturas rupestres são grafias e são grafias de dança, e que a dança vem caminhando no tempo e que a dança contribui, inclusive, para que a nossa espécie humana permaneça. Eu acho que o mais interessante do trabalho e do que aquilo representa para a humanidade é que são imagens que não estão mortas, né? Que estão vivas, que têm histórias para contar, e de repente você extrai isso das paredes, traz para o papel. Agora eu quero saber, o próximo passo é levar isso para a rua, dar movimento da vida, animá-las? Pois é. Seria isso um projeto da Luzia no futuro? Ai, meu Deus! Agora eu estou pensando em como é que eu posso pegar essas imagens e de repente pensar nelas no ambiente escolar. Olha que doido, né? Porque muitas vezes, e não é doido e não é doido, porque muitas vezes a gente pensa em dança na escola, que eu acho que é um problema que nós temos aqui no Piauí e assim, talvez no Brasil, mas é pensar em dança na escola como quem pensa balé na escola. E aí, quando a gente coloca a dança na escola como balé, a gente perde muitas crianças. Sim. Eu penso que nós aqui no Piauí, que temos essas imagens, que temos essas informações, a gente precisa de repente partir delas para pensar movimentação em dança na escola. Então eu estou muito nesse lugar aí. Eu quero agora divulgar muito o livro, acreditar nele, porque sempre bate aquela insegurança, né? Ah, podia ter ficado melhor. Quero falar também que a criação... Tupi arrasou na diagramação, não, né? ele fez um trabalho incrível, uma coisa que eu te falei, né, antes da entrevista, que eu queria que ele rasgasse as pedras. Eu tenho uma piração por pedra, ele compreendeu isso. A minha mãe já dizia que nunca vai morrer, que vai virar pedra. O meu pai que me levava para ver as pedras na universidade, que me fez amar as pedras. Então, eu tenho uma questão com pedra. E ele entendeu. E aí ele conseguiu transpor para o papel como eu queria. Claro que a gente sempre acha que podia ter ficado melhor, mas isso não tem a ver com o trabalho dele, assim como o meu trabalho de pesquisa. Eu estou super feliz, agradeço demais por esse momento de poder falar sobre essa entrevista, sobre esse trabalho que para mim é algo que me excita muito, sabe? É o início de uma nova fase para você, né? Exatamente. Certamente vai vir o doutorado, vão vir novos projetos, a dança inspirado nisso tudo. Deus te ouça, porque agora também, assim, esse livro para mim é uma realização de um sonho. Eu sei quantos pares meus terminam o mestrado, terminam o doutorado e não conseguem publicar. Foi uma luta. Eu quero muito agradecer a UFBA, a CAPES, eu quero muito agradecer à Universidade Federal do Piauí, a professor Elágio, que assim, sabe, assim, de abrir para mim os braços e dizer, vamos montar esse livro, vamos fazer, eu acredito nesse trabalho. Eu achava que quando esse livro chegasse na universidade, no conselho editorial, ele não seria tão bem recebido, porque é um livro de dança e como é que as pessoas pensam a dança, né? E foi o contrário, eu me surpreendi como eu fui abraçada com essa questão. Então eu acho que eu estou muito feliz nesse momento.
Por sinal, Luzia, como você trabalha com dança contemporânea, isso te dá mais liberdade para transformar esse seu papel de estudo, não é, em algo real para a dança, para a cidade. A Teresina tem uma relação muito bonita com a sua história, que também se mistura com a história da dança no Piauí, e o Balé da Cidade é a sua cara, mas agora eu soube nos bastidores de que você nunca foi diretora, né? Impressionante. Eu fui expulsa do Balé da Cidade. Não, pois é, eu dancei lindamente no Balé da Cidade, eu tenho amigos queridos. Eu conheci o Balé da Cidade através de você e da sua geração, né? Da minha geração, que hoje em dia dirige, ou então morreu ou está aposentado, não sei, mas eu estou aqui dançando, mas enfim. A minha geração é uma geração que construiu muito a dança na Teresina, mas eu acho que a nossa geração tem muitas falhas, assim. A gente meio que esqueceu a geração anterior, sabe? Das pessoas que construíram bem do início, assim. Não estou falando só da... E talvez pensassem a dança como arte, a gente pensava que estava fazendo né? tudo novo, era nada a ver, né? Mas assim, o Balé da Cidade para mim foi um lugar onde eu pude dançar o Cabeça de Cuia, pude dançar Fuga, eu dancei trabalhos do Cid Ribeiro e de outros grandes coreógrafos. Eu conheci pessoas que para mim são muito raras, mas eu nunca dirigi o Balé da Cidade e nem tenho essa intenção, porque eu vejo que o caminho dele está um caminho tão bonito assim, sabe? Deixa isso acontecer e o meu caminho nesse momento é uma outra coisa, eu acho que é um caminho que eu vou abrindo assim com golpes de facão mesmo nessa cidade. E eu sinto que a cidade me abraça, assim, esse lugar que a gente tá, era onde eu queria estar, que eu queria estar nessa livraria lançando esse livro. Olha que bacana, viu? E fazer é coisas linda, né? assim. Muito charmosa. É E o medo de avião charmosa. tem que perder, viu? Porque isso tem que viajar pelo mundo. Deus te ouça, Rivanildo, eu quero muito isso. Meu filho sempre diz, o Álvaro sempre diz assim, mãe, por favor, você tem que vencer. Quando ele viaja, eu falo, como é que foi o voo? Ele diz, não sei, eu dormi. Gente, eu queria tanto que eu não consigo nem respirar. Mas enfim, eu estou muito feliz e eu quero realmente vencer esse medo de avião, vencer essas loucuras que tem na minha cabeça, que ao mesmo tempo elas reforçam o que eu sou, mas elas me enfraquecem também. E é isso, né? A gente é humano, a gente vai errando e crescendo e construindo coisas que a gente ama. Então eu quero muito te agradecer por poder falar dessa obra nesse momento. E dizer que o livro está aqui na Anchieta da Nossa Senhora de Fátima. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho simples, mas é um trabalho muito inovador, que eu acho que todo mundo que mora no Piauí devia conhecer, devia pensar um pouco sobre a Serra da Capivara. E visitar, eu acho uma vergonha não conhecermos, né? Eu conheço, porque todo ano eu estou por lá, todo ano eu vou. É missão pessoal. É incrível, né? É incrível, assim, porque quando você chega lá, você fica pensando assim, meu Deus. E fico na Serra, a cidade eu vou passear. Eu também fico na Serra. Eu só vou pra cidade comer um carneiro maravilhoso que tem lá, que eu adoro. Mas eu sempre fico na Serra e eu sempre faço questão de ver a Niede. E ela sempre me recebe. Nossa. Niede maravilhosa, abraços para ela e para todo mundo que trabalha na Serra da Capivara, que eu acho que é a nossa referência para o Brasil e para o mundo. E o Piauí tem que dar um jeito de que isso continue da melhor forma. Exatamente. Porque temos um dos parques mais belos do mundo, mais importantes do mundo, é o maior, mais administrados e melhor administrados. E é o maior museu a céu aberto do mundo. E isso eu te digo com base em pesquisas, em leituras, que isso é reconhecido no mundo inteiro. Às vezes eu acho que falta, rapidamente assim, mas o governo pensar sobre isso de um jeito maior, assim. Porque não é sobre a Niede, é sobre o mundo, é sobre a humanidade, não é sobre a Piauí, nossa história. É sobre o Brasil, sobre o mundo mesmo, exatamente. É algo bem maior. E eu fico sempre achando... Mas você não vê isso que acontece com o Museu Nacional? Acabou de perder a Luzia, perde a história a gente toda. perdeu a Luzia. Eu estava pensando, se a Luzia tivesse com a Niede, a gente não teria perdido aquele crânio. Porque a Niede cuida com muito carinho daquilo, sabe? Então, esse livro também, eu agradeço a ela e agradeço ao meu estado, que tem essas pedras tão gigantes, com informações tão enormes sobre o meu fazer, que é dança. Agora, o último desafio, a gente agradece a sua entrevista de todas as imagens selecionadas e do livro. Qual é a sua preferida? Vou deixar você escolher. Não tenho! Sabia? Eu ia pegar ela, sabia? Olha. Essa é a minha imagem predileta. Olha só, gente, o desafio da Luzia, né? Viu? Ela foi ágil, escolheu aqui essa imagem linda, que é do corpo de dança ritual na toca do morcego, não é? E aí eu faço uma relação com as danças de Pina Bausch, com as danças de companhias no mundo inteiro. Os movimentos semelhantes. Eles vêm, esses movimentos vêm. A humanidade, ela selecionou esses movimentos. Eles vêm saltando no tempo, eles vêm caminhando no tempo
e garantindo a nossa permanência. Eu já quero ver o seu próximo trabalho inspirado na Serra da Ave Capivara. Maria, tem pena de mim, calma. Obrigado, viu, amiga? Oxi.